Alguma dúvida sobre a aula de ontem? Alguém estudou? Alguém ficou com alguma coisa pendente? Quer dizer, tudo que eu falei ontem sobre o formalismo lagrangiano é o que vai ser necessário que vocês saibam para poder acompanhar o curso, né? Que vocês não têm dúvidas sobre a aula de ontem, então vocês não vão ter nenhum problema em acompanhar o resto, né? Quem tem dúvidas, ou rever o formalismo lagrangiano, ou procura aprender o mais rápido possível. Então, só para resumir o que Então, além de vocês terem que trabalhar com vários QIs, vocês vão ter que derivar as equações de movimento várias vezes. E esse processo de derivar as equações de movimento, em que você pega a lagrangiana, deriva com respeito aos Qs, depois deriva com respeito a que ponto e toma a derivada temporal, é um processo que pode ser bastante complicado se a gente tem uma lagrangiana complicada.
Okay? Então, existe uma maneira mais simples da gente obter as equações de movimento, que é fazendo a variação, fazendo esta variação aqui, diretamente na Lagrangiana. E fazendo integrações por partes, a gente obtém facilmente as equações de movimento, né? Então, esses são os truques do ofício, que em geral não são descritos em nenhum livro. Então, a maneira prática para vocês trabalharem vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai adotar a convenção da soma de Einstein. Né? A convenção da soma de Einstein diz que se eu tenho dois índices repetidos, então, necessariamente eu tenho uma soma nesses índices. Então, ao invés de ficar escrevendo toda hora uma coisa desse tipo aqui, né, eu simplesmente escrevo que a energia cinética é o meio de MI, Q ponto I ao quadrado, e vocês entendem que existe uma soma aqui. Né? Então, isso daqui é sempre equivalente a escrever um meio da soma sobre I, MI, Q ponto I ao quadrado. Ok? Então, isso vai abreviar, vai facilitar a gente escrever termos que têm vários somatórios. Eu simplesmente vou omitir o sinal de somatório. E a outra coisa que a gente vai fazer é obter as equações de movimento direto da Lagrangiana, sem passar por esse estágio aqui. Ok? Então a gente vai fazer variações diretamente na ação. Okay. Então, quando eu faço uma variação direta na ação, o que eu antes de fazer isso, eu também vou... Quer dizer, é bom aqui, quando a gente está discutindo esses índices, você tem que lembrar que essas coordenadas aqui, elas representam qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula se movendo no espaço tridimensional, né, eu tenho uma partícula se movendo no espaço tridimensional, então esses QIs de T, eles podem simplesmente ser uma abreviação para X de T, Y de T e Z de T. Né? Esse daqui é o Q1, este é o Q1, este é o Q2 e este é o Q3. Como pode ser também uma abreviação para as coordenadas esféricas em 3 dimensões. Isso aqui poderia também estar descrevendo alguma coisa como R de T, θ de T e φ de T. Né? Então, quando eu digo que as coordenadas são QI, eu ainda não especifiquei qual é o sistema de coordenadas que eu estou usando. Se eu estou usando coordenadas cartesianas, se eu estou usando coordenadas esféricas, outro sistema qualquer. Né? Então, esses QIs usualmente são chamadas de coordenadas generalizadas. Coordenadas generalizadas. E para cada problema, na hora que você for resolver o problema, você tem que especificar quem são essas coordenadas generalizadas. E frequentemente eu também vou escrever isso daqui sem o índice, né? Q de T representa um conjunto necessário de coordenadas que eu preciso para descrever o meu problema. Então isso é só para compactar a notação. Da mesma forma que eu omito a somatória para deixar a notação mais compacta, muitas vezes eu também vou omitir o índice I para deixar a notação mais compacta. Okay? E vocês não podem... E vocês têm que saber, dentro do contexto em que a equação está sendo escrita, o que ela significa, onde é que está o índice, se é que ela tem índice. Tá bom? Então, essa é uma outra coisa que a gente vai fazer frequentemente. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos obter as equações de movimento diretamente a partir da ação. Então, o que eu faço, né? Para mim obter as equações de movimento, eu simplesmente faço uma variação na ação, né? Faço uma variação, quer dizer, eu pego
Quando eu faço uma variação na ação, significa que eu estou fazendo uma variação nas coordenadas QI, né? E essa variação nas coordenadas QI que vai produzir aquela variação na ação que vai ser igualada a zero. Então, vamos fazer essa variação da ação direto na Lagrangiana. Né? A gente sabe que a ação é a integral em dt de 1/2 de m q ponto ao quadrado menos v de q. Ok? E se eu fizer uma variação nas coordenadas, né? Lembre-se que essa variação nas coordenadas, para a gente obter as equações de movimento, são variações tais que elas se anulam nos extremos, né? Não é qualquer variação, ela é uma variação qualquer, desde que ela se anule nos extremos onde eu estou calculando o princípio variacional. Então, se eu aplico uma variação em Q, a ação varia da seguinte forma, né? Lembre-se que quando eu aplico uma variação ΔQ, esse ΔQ é muito pequenininho. Então, se eu vario isso daqui com respeito a ΔQ, isso vai me dar integral em dt, vai me dar 1/2 de m, e eu vou variar ΔQ, né? Então, isso vai me dar ΔQ ponto. A variação de Q e da ΔQ. Como eu estou derivando ali, vai me dar ΔQ ponto. Bom, antes tem que fazer um passo intermediário que eu quero calcular, né? Que eu quero calcular é ΔQ ponto, ΔQ ponto ao quadrado, né? Então, ΔQ ponto, quando a gente faz a variação de uma quantidade, a gente pode encarar isso aqui como se fosse uma derivada, né? Então, se eu tivesse que derivar Q ponto ao quadrado, então isso daqui seria 2Q ponto vezes a derivada de Q ponto, né? Então, isso vai me dar 2 vezes a derivada de ΔQ, 2 vezes a variação de ΔQ, já que o delta é pequenininha, é como se ele fosse uma derivada. Okay? Então, o que vai aparecer aqui é 2Q ponto ΔQ ponto. E aqui eu tenho que variar o V, o Q, que está dentro do potencial, né? Então, é novamente como se fosse uma derivada. Então, eu vou derivar o V que está dentro do potencial, eu derivo o potencial com respeito a Q, com a regra da cadeia, derivo o potencial com respeito a Q, e aí aplico a variação ΔQ. Aplico a variação ΔQ. Então, isso vai me dar dV dQ vezes ΔQ. Ok? Muito bem. Muito bem. Agora eu quero isolar o ΔQ, né? Eu tenho um ΔQ ponto aqui, vou fazer uma integração por partes nesse termo, então isso vai me dar a integral em dt, né? Quando eu faço esse 2 cancela com 2, então quando eu faço a integração por partes, isso vai me dar m vezes a derivada total de Q ponto ΔQ, né? É a derivada de tudo menos a derivada do primeiro, menos m Q2 pontos ΔQ, menos V' ΔQ. V' é a derivada de V com respeito a Q. Então pronto, né? Vocês veem que isso daqui, quando eu integrar em T, vai me dar Q ponto vezes ΔQ calculado nos extremos, e a gente sabe que nos extremos isso daqui se anula, então esse termo aqui não contribui, esse termo não contribui, e como essa variação aqui é arbitrária, né, exceto nos extremos, então para que essa variação da ação me dê zero, é necessário que o integrando dê zero. Isso me dá m, que é 2 pontos, mais v' igual a zero. Okay? Que é a equação de movimento. Então, essa é a maneira prática que vocês têm que utilizar para encontrar as equações de movimento. É claro que se vocês pegassem aquela Lagrangiana
calculasse dl dq, depois calculasse dl dq ponto, tomasse a derivada com respeito ao tempo, e obter a mesma equação. Ok? Só que a gente encontra as equações de movimento essencialmente em duas linhas, né? Você tem a ação, faz a variação, despreza sempre o termo de superfície e o que sobrar tem que ser igualado a zero. Ok? Então essa é a maneira prática da gente aplicar o princípio variacional. Muitas vezes você pode escrever o princípio variacional da seguinte forma, né? Você pode, para quem conhece um pouquinho de matemática, está percebendo que o que eu estou fazendo é tratar o funcional da ação, né? O S, que é um funcional de Q, né? E quando eu escrevo uma coisa como essa, na verdade o que eu estou fazendo é tomar a derivada de S com respeito a Q e igualar essa derivada a zero, né? Que isso daqui é a derivada de S com respeito a Q, vocês veem dessa equação aqui, né? Vocês veem que ΔS é proporcional a ΔQ, né? ΔS sobre ΔQ é igual a menos M, Q dois pontos, mais V', né? Esse termo é proporcional a ΔQ, este também. Então, se eu dividir tudo por ΔQ, só sobra M, Q2' mais V'. Então, de fato, a equação de movimento ela é a derivada primeira do funcional da ação. Né? É a derivada primeira do funcional da ação. Então, no princípio variacional, eu imponho que essa derivada seja igual a zero. Né? Então, isso garante que a ação está no máximo ou no mínimo, já que a derivada primeira é igual a zero. Para garantir que isso é o mínimo da ação, eu deveria computar a derivada segunda, né? A derivada segunda, ΔS, delta, que é o quadrado, e impor que isso daí seja positivo para que ela esteja no mínimo. Tá claro? Então, essa é uma coisa prática, né? Isso aqui é a maneira que eu vou... Sempre que eu tiver que obter as equações de movimento de uma ação, eu vou usar essa técnica aqui, né? E no fundo eu estou usando aquilo lá, sempre. Muito bem. Eu vou dar um outro exemplo de uma lei de conservação. Nós discutimos três leis, né? Eu dei 3 exemplos sobre leis de conservação na aula passada, uma envolvendo o momento, a outra é energia, e o terceiro exemplo foi o momento angular, né? Eu quero dar para vocês um outro exemplo de uma lei de conservação que surge na mecânica clássica e que depois vai aparecer com bastante frequência no caso relativístico, né? Quando eu pego o meu sistema e eu faço uma rotação no meu sistema, né? Então, se eu denoto as coordenadas por xi, né? Xi, e eu quero fazer uma rotação infinitesimal, uma rotação muito pequenininha, né? Como é que a gente obtém uma rotação muito pequenininha? A gente pega, por exemplo, a rotação padrão é fazer a rotação em 2 dimensões, né? Você pega as coordenadas x e y, e como é que você roda x e y? Roda as coordenadas no plano. Você vai rodar de um ângulo θ, então você sabe que isso é cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, vezes xy, né? Essa daqui é a matriz de rotação. A matriz de rotação é a matriz de rotação no plano xy, uma rotação em 2 dimensões. Ok? Se eu quero tratar uma rotação infinitesimal, eu faço esse ângulo de rotação muito pequenininho. Então, numa rotação infinitesimal, isso daqui vai ser igual a 1 θ menos θ, e aqui vai me dar 1 vezes x e y. Ok? Então, para θ pequeno, né? Aqui para θ pequeno, a gente obtém isso daí. Muito bem. E aí vocês veem que x' é igual a x mais θy, y' é igual a
y' igual a y menos θx. Então, como é uma rotação pequenininha, né, esse θ é muito pequeno, eu denoto essa diferença x' menos x por ΔX. Então, ΔX', que é x' menos x, também é uma quantidade pequena, por isso que é um delta, isso vai ser θy, e delta de y', que é y' menos y, é menos θx. Então você veja, né, o que uma rotação infinitesimal está fazendo? Ela está transformando x' em y e transformando y' em x. Ok? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa para 3 dimensões. Né? Aí vocês têm que usar os ângulos de Euler aqui. E aí começa a ficar complicado. Né? Começa a ficar complicado. Mas a gente pode escrever essas relações aqui de forma genérica, sem se preocupar com os ângulos de Euler. Se eu estou em 3 dimensões, eu tenho x, y e z. E denoto isso daqui por xi. Então, uma rotação infinitesimal em 3 dimensões vai ser escrita como delta de xi igual a epsilon ij xj. Ok? Onde esse epsilon e j é antissimétrico. É antissimétrico. Todo mundo percebe que isso daqui é uma generalização desse caso em 2 dimensões? Né? Uma generalização simples desse caso em 2 dimensões. Você veja que nesse caso aqui, né, se eu chamo isso daqui de x1 e x2, então, nesse caso, o epsilon 1, 2, delta de x, aqui delta de x, desculpa, aqui não é delta de x', não precisa de x', né? Delta x, que é x' menos x. Então, vocês vejam que delta x seria epsilon 1, 2, x2, né? Então, o epsilon 2 é o θ. Epsilon 2 é θ. Nessa notação aqui, o delta de x2, que é o delta y, seria epsilon 2,1 vezes x1 vezes x1. x1 é o x e o epsilon de 2,1 é menos θ, porque o epsilon é antissimétrico. Né? Se epsilon 2 é θ, epsilon 2,1 é menos θ. Então, eu estou generalizando essa equação simples para o caso tridimensional. No caso tridimensional, a gente também tem uma matriz de rotação mais complicada, por isso que eu não estou querendo descrever, ela é muito mais complicada do que no caso bidimensional, mas a forma infinitesimal dessa matriz de rotação é bastante simples. Ela é dada por essa matriz antissimétrica aqui. Ok? Muito bem. Então tá aí, né? Vocês agora sabem descrever uma rotação infinitesimal no espaço em 3 dimensões. Na verdade, isso daqui vale para qualquer número de dimensões. Se vocês estiverem no espaço euclidiano em d dimensões, isso daqui ainda é a matriz de rotação em d dimensões. Né? Preciso só de uma matriz antissimétrica para poder fazer a rotação das coordenadas no espaço em 3 dimensões. Uma outra maneira de ver que aquela matriz tem que ser antissimétrica é usar o seguinte truque. A gente sabe que se x e representam as coordenadas do vetor, a norma do vetor, né, o tamanho do vetor tem que ser invariante por rotações. Né? Quando eu faço uma rotação, só muda a direção do vetor. O tamanho dele não muda. Então, nessa notação, o que é o tamanho do vetor? Né? A norma do vetor vai ser R igual a raiz quadrada de xi. Né? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Ok? Convenção da soma aqui. Né? Convenção da soma. Isso é raiz de x2 mais y2 mais c2. Certo? Muito bem. Então, se eu faço uma variação, eu faço uma rotação infinitesimal neste R, que é o tamanho do vetor, isso vai me dar quanto? Né? A variação infinitesimal nisso daqui vai me dar 1/2, né? 1/2 disso daqui no denominador, raiz de xi, e derivo o argumento da raiz quadrada, 2 vezes xi delta de xi. Então,
Então, se eu faço uma rotação infinitesimal na norma do vetor posição, eu obtenho esse resultado aqui. E isso daqui é igual a 1 sobre... Bom, isso aqui é a norma, né? Então, isso aqui vai me dar 1 sobre R, xi, vezes o delta de xi, que é epsilon e j, xj. Ok? E aqui aparece uma coisa interessante, porque epsilon e j é uma matriz antissimétrica. E ela está sendo multiplicado por uma matriz simétrica, xi, xj. Ela é simétrica em ij. Né? E o que dá o produto de uma matriz antissimétrica por uma matriz simétrica? Isso dá? Dá zero. Né? Isso aqui dá zero. Isso daqui dá zero. Tá certo? Então, como a gente antecipou, a norma do vetor posição não pode mudar quando eu faço uma rotação infinitesimal. A norma é sempre a mesma. Então, isso é só para confirmar que a gente está com a transformação correta. Muito bem. Se a gente sabe isto, né? Se a gente sabe isso, e a gente sabe que a lagrangiana, né? A lagrangiana, vamos supor que a gente tem uma ação cujo potencial só depende de R. Né? Potencial só depende de R. Não depende dos ângulos, só depende do módulo do vetor posição. Então, sob uma transformação, né? Então, sob uma rotação infinitesimal, vocês veem que ΔV, que vai ser dV, dr, ΔR, vai ser igual a zero, porque o ΔR é igual a zero. Então, um potencial que só depende de R não pode variar quando eu faço uma rotação. Como é que eu vario a ação? Né? Como é que a ação se transforma quando eu faço uma rotação? Então, a variação da ação vai ser integral em dt, de m, né? M. Eu estou fazendo isso daqui, estou fazendo uma variação desse tipo, então vai ser m x ponto i delta de x ponto i. Okay? Fiz a variação da ação. Eu também deveria fazer a variação do potencial, mas eu sei que a variação do potencial é igual a zero, então eu já estou jogando fora. Variação do potencial é igual a zero. Muito bem. Então, isso vai me dar o seguinte, né? Isso vai me dar o seguinte. Novamente, eu aplico aquele truque de fazer uma integração por partes, né? Isso vai me dar m ddt de x ponto i delta de xi menos a derivada de tudo menos a derivada do primeiro, menos m x2 pontos i delta de xi. Okay. Vocês vejam que eu estou usando delta para coisas diferentes, né? É muito importante que vocês percebam isso agora. Quando eu calculei a variação da ação, eu usei um delta que representa o quê? Né? Eu tenho aqui a partícula no instante inicial, tenho aqui a partícula no instante final. Ok? Q de T2. E quando eu vou derivar as equações de movimento, eu estou usando um ΔQ que representa todos os caminhos possíveis, né? Todos os caminhos que a partícula pode assumir para ir de um lugar para o outro. Né? E o que eu quero saber é qual é o caminho que minimiza a ação. Esse é um tipo de variação que eu posso fazer. Aqui eu estou usando delta, mas esse delta não é esse tipo de variação. Esse delta aqui representa uma rotação infinitesimal. Representa isso daqui. Tá? Não vão confundir os deltas. O símbolo é o mesmo, mas o significado é diferente. Isso vai acontecer com frequência durante as próximas aulas. Eu vou fazer várias variações e vocês têm que prestar muita atenção para não confundir o que eu estou fazendo. Então eu peguei a ação e estou fazendo uma rotação infinitesimal nas coordenadas e eu estou vendo como é que a ação varia. Tá certo? Como é que a ação varia. Então a ação varia dessa forma aqui.
Então eu sei que ela varia dessa forma, posso fazer uma integração por partes. Eu posso usar as equações de movimento aqui, né? Tem x dois pontos. A gente sabe que as equações de movimento são x dois pontos i, né? As equações de movimento estão aqui, ó. É mx dois pontos i igual a menos dv dxi, menos dv dxi. Então eu posso substituir esse mx dois pontos aqui e multiplicar pelo delta xi. E quando eu fizer isso, eu ainda vou fazer um pouquinho mais, né? Porque eu sei que esse potencial não é um potencial qualquer das coordenadas, né? Esse potencial é um potencial que só depende de R. Não é um potencial que depende de xi, né? A dependência em xi nesse potencial é sempre dessa forma aqui. Então, se o potencial depende só de R, eu vou derivar esse potencial com respeito a R, usar a regra da cadeia, e derivar o R com respeito a xi. Né? Porque agora eu sei que o potencial, agora está explícito que o potencial só depende de R. Ok? E dr dxi é só derivar isso daqui com respeito a xi. Né? Dr dxi vai me dar quanto? Vai me dar menos dv dr, né? Dr dxi vai me dar simplesmente xi sobre R. Ok? Me dá xi sobre R. Muito bem. Muito bem. Então você vê como é que fica esse termo aqui, né? Esse termo aqui, ele fica com a seguinte cara. Esse termo aqui vai ficar com a seguinte cara. Esse termo aqui, ele pode ser escrito como mx dois pontos i, que é menos v' xi sobre R, vezes delta de xi. Ok? Muito bem. Mas a gente acabou de ver que xi vezes delta de xi vale zero, por causa da antissimetria da matriz de rotação. Então isso daqui de fato é zero. Então se eu uso as equações de movimento, esse termo não contribui, né? Trabalho enorme para mostrar que isso daí dá zero. Então a única coisa que restou quando eu faço a variação da ação por uma rotação infinitesimal foi o primeiro termo. E o primeiro termo é uma derivada total. Uma derivada total. Então eu posso integrar isso daí, né? Eu posso integrar. Se eu integro isso daqui, vai me dar m vezes x ponto i delta de xi calculado em T2 menos T1. Muito bem. Então agora, se eu imponho que a ação é invariante por rotações, né? Eu imponho que a ação é invariante por rotações, isso tem que se anular. Isso daqui tem que se anular. Ok? Portanto, se isso se anula, significa que essa quantidade calculada em T2 tem que ser igual a esta quantidade calculada em T1. Eu tenho alguma coisa que é conservada. Ok? Tem alguma coisa que é conservada. Então, o que é conservado? O que é conservado é essa combinação. Deixa eu ver se eu deixo o m, né? Essa combinação m delta de xi. Vou escrever isso explicitamente, né? Isso daqui é m x ponto i. O delta de xi é epsilon ij vezes xj. Então, essa quantidade é conservada, né? É conservada porque o tempo inicial, T1, e o tempo final, T2, são arbitrários, né? Não fixei T1 e T2, são arbitrários. Então, isso vale para qualquer T1 e qualquer T2. Então, você vê que na hora em que eu imponho que a ação é conservada, que a ação não muda por uma rotação,
eu encontro uma coisa conservada. E essa é uma coisa conservada que vocês conhecem, né? Essa coisa conservada aqui, eu vou escrever dessa forma, né? 1 meio de m xi vezes dxi dt, que é isso daqui, menos xj vezes dxi dt. Né? Alguém já conhece o que é isso? Ninguém reconhece o que é isso? É o momento angular, né? O momento angular escrito de uma forma não convencional, né? Isso aqui eu estou chamando de um LJ, que é m xi dxj dt menos xj dxi dt. Né? Quem já fez um curso de mecânica quântica facilmente reconhece isso como um momento angular, né? E aqui está aparecendo um momento angular. É um conceito clássico, mas eu estou escrevendo usando um pouquinho o que a gente sabe de mecânica quântica. Que isso daqui é o momento angular usual, é só você perceber que é 1 meio, né? M vezes x ponto é o momento, né? M, massa vezes a velocidade, é momento. Isso aqui nada mais é do que xi pj menos xj pi. E vocês reconhecem que isso daqui é essencialmente R vetor P. R vetor P. Escrito de uma maneira em que, não na notação vetorial usual, mas escrito em componentes, né? Se você imagina que isso daqui é a componente z do momento angular, então é x py menos y px, né? Forma usual do momento angular. Ok? Outra coisa que vocês podem se perguntar é por que aqui aparece uma coisa antissimétrica, né? Você veja que essa matriz LJ é menos LJI, né? Se eu troco o I por J, troco um sinal, né? Aqui aparece x ponto. Então por que eu tenho que antissimetrizar? Tenho que antissimetrizar porque o que é conservado é x ponto multiplicado por uma matriz antissimétrica, que é a matriz de rotação. Então é só a combinação antissimétrica de x ponto com x que é conservado. Então eu pego a combinação antissimétrica. Okay? E o meio eu incluí por conveniência, né? O meio podia estar fora. O importante é que essa combinação de x e x ponto, que é antissimétrica, me dá origem ao momento angular. Okay? Então esse é um procedimento que a gente vai fazer bastante, né? A gente vai procurar descobrir simetrias da ação. Simetrias da ação. Nesse exemplo que eu dei, a simetria que eu estou interessado é a rotação, né? Então, se eu tenho uma ação que é invariante por rotação, ela me leva a uma lei de conservação. Me leva a uma lei de conservação. Eu tenho quantidades que são conservadas. E, nesse caso, é o momento angular. E você vê que eu estou demonstrando isso de maneira genérica. Eu não sei que sistema que eu estou tratando. A única suposição que eu fiz sobre o meu sistema é que o potencial só depende de R. Né? O potencial só depende de R. Se a gente aplica isso para o sistema solar, tudo bem, né? Sabe que no sistema solar tem o Sol aqui, tem um planeta orbitando a uma distância R, então eu sei que o potencial vai como 1 sobre R. Mas se eu tivesse num outro universo em que a força gravitacional fosse atrativa, né? Fosse, por exemplo, aumentasse com R ao quadrado, tudo isso seria válido, né? Também teria a conservação do momento angular. Então você veja o poder do formalismo lagrangiano associado a assimetrias da ação, né? De fato, isso aqui é tão geral que recebe o nome. Isso aqui é o Teorema de Noether. O Teorema de Noether aplicado para a mecânica clássica, né? Dado uma assimetria da ação, eu consigo descobrir alguma coisa que é conservável, né? Esse é de fato a grande vantagem da gente poder usar o formalismo lagrangiano, porque a gente pode usar o Teorema de Noether. Depois a gente vai voltar a falar sobre o Teorema de Noether com mais detalhes. Mas só para mostrar para vocês que ele também pode ser aplicado na mecânica clássica. Ok? Alguma dúvida? Então vamos mudar de assunto. Vamos finalmente entrar em teoria de campos.
Ninguém tem dúvidas? Muito bom. Então vamos lá. Bom, eu esqueci de falar também, isso aqui é importante falar, porque essa transformação delta de xi igual a epsilon i j xj representa uma simetria, né? É uma rotação. E vocês os que estão fazendo o curso de teoria de grupos, têm que ser capazes de identificar essas coisas, né? No curso de teoria de grupos, provavelmente isso daqui está sendo tratado como o grupo de rotações. Isso daqui vai formar um grupo, primeira coisa, né? Essas transformações formam um grupo, né? Ela obedece às leis que definem um grupo, e esse grupo é chamado de SO3. É o grupo de matrizes ortogonais de determinante 1 em 3 dimensões, se eu tiver em 3 dimensões. Se eu estiver trabalhando numa dimensão arbitrária, então o grupo de simetria de rotações em D dimensões é SOD. Ok? Então este S representa determinante 1, o O significa matrizes ortogonais, né? Essa matriz aqui tem determinante 1, é ortogonal, portanto é uma matriz de SO2. Essa aqui é uma matriz de SO2. Então tem que fazer essa conexão com teoria de grupos, porque vai ser importante para vocês verem como é que essas simetrias que são estudadas através de teoria de grupos aparecem na física e como é que elas têm que ser interpretadas dentro do contexto físico. Certo? Então vocês vão aprender, por exemplo, que isso daqui, né, uma expressão como essa, se presta, não sei se o professor que o João Barata já falou nos geradores do grupo, já falou? Não? Então, isso aqui são os geradores do grupo de rotação, né? Ele provavelmente vai escrever essa equação de uma outra forma, mas aí vocês vão lembrar do que eu escrevia lá primeiro. Ok? Muito bem. Então, em vários pontos eu vou chamar a atenção para vocês do que vocês podem encontrar no curso de teoria de grupos. E talvez o João não dê tudo, mas a conexão está lá. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse formalismo lagrangiano e vamos aplicar esse formalismo para uma teoria de campos em uma dimensão, né? Quando eu tenho um número infinito de pontos em uma dimensão. Então, vamos procurar uma passagem do discreto, né, de partículas discretas, para o contínuo. E essa passagem que vai fornecer a teoria de campos que a gente vai utilizar nas próximas aulas. Então, suponha que eu tenha a seguinte situação. Eu tenho aqui, olha, eu tenho várias partículas, né, todas iguaizinhas, no eixo X. E cada uma dessas partículas, elas estão em repouso nessa posição aqui. Elas estão igualmente espaçadas. E quando elas estão em repouso, na posição de repouso, elas estão representadas nessa figurinha aqui. Essa distância aqui vai ser sempre igual a A. Bom, vamos supor que essas partículas possam se mover ao longo do eixo X. Okay? E elas se movem pouquinho, elas se movem ao redor dessa posição de equilíbrio. Okay? Então, se essa daqui é a posição de repouso, depois que elas entram em movimento, elas podem estar fora da posição de repouso, né? Então, algumas vão estar deslocadas para a direita, outras para a esquerda, mas continuam sendo as mesmas partículas, né? Então, essa daqui pode ter sofrido um deslocamento para cá, essa daqui pode sofrer um deslocamentozinho pequeno para cá, essa outra deslocamento maior para cá, né? Essa daqui um deslocamento pequenininho, essa um deslocamento para cá, e assim por diante. Ok? Então, num instante de tempo genérico, quando elas não estão mais em equilíbrio, elas estão deslocadas da posição de equilíbrio por uma distância, que vamos chamar essa distânciazinha aqui de φ, ok?
Então, φi representa o quanto ela está deslocada da posição de equilíbrio, tomando como origem a posição original dela. A posição original dela. Então, eu posso escrever para cada uma dessas partículas o termo cinético, né? O termo cinético como sendo um meio. Vamos assumir que todas elas têm a mesma massa, né? Todas têm a mesma massa m, etc. Então vai ser um meio de m vezes φ ponto i ao quadrado. Esse é o termo cinético. Muito bem. Vamos supor que elas estejam executando um movimento harmônico simples ao redor da posição de equilíbrio. Então o potencial só pode depender da distância entre duas delas, né? Eu vou escrever esse potencial da seguinte forma: vai ser 1 meio de K vezes φi mais 1 menos φi ao quadrado. Ok? Mesmo potencial de um oscilador. Isso vai fazer com que elas fiquem oscilando, elas estão acopladas, né? O movimento de uma depende do movimento das vizinhas, e elas estão executando, cada uma delas, um movimento harmônico simples. Isso vocês também estudaram no curso de Mecânica 1, né? Movimento de várias partículas executando um movimento harmônico simples. Só que vocês nunca estudaram o limite, né? O que vocês não fizeram no curso de Mecânica é estudar o limite quando o número dessas partículas vai para infinito. Vocês estudaram esse problema exatamente como eu estou colocando aqui. Então vamos lembrar como é que a gente trata esse problema, né? A Lagrangiana para esse problema vai ser simplesmente 1 meio de m φ ponto i ao quadrado menos 1 meio de k φ i mais 1 menos φi ao quadrado. E quando eu for tomar variações para obter as equações de movimento, eu vou variar diretamente a Lagrangiana, como eu disse agora há pouco, né? Quando eu fizer variação para obter a equação de movimento, isso vai me dar 1 meio de m, faço a variação de φ ponto, vai me dar 2 φ ponto i delta de φ ponto i, ok? Quando eu for tomar a variação desse termo aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque este φ está no ponto i mais 1 e esse outro está no ponto i. São diferentes. Então eu tenho que tomar a variação com cuidado. Então isso daqui vai me dar menos 1 meio. Como é um quadrado, né, eu aplico a regra da derivada, né? Derivar o quadrado de alguma coisa é pegar isso daqui, multiplicar por 2, multiplicar pela função e aplicar a derivada. Delta de φi mais 1 menos delta de φi. Ok? Muito bem. Para mim poder derivar as equações de movimento, eu tenho que fatorar um delta de φi, né? Porque o que eu quero, para encontrar as equações de movimento, eu quero escrever delta S proporcional a delta de φi. Aqui eu tenho um delta de φi, aqui eu tenho um delta de φi, mas aqui eu tenho um delta de φi mais 1. Então eu tenho que mudar esse índice de soma. Lembre-se que eu tenho uma soma aqui. Todo mundo está acompanhando, né? Tem índices repetidos, eu estou uma somatória aqui, né? Então, para esse termo aqui, eu tenho uma somatória sobre i de delta de φ i mais 1 vezes outras coisas aqui, né? Vezes, essencialmente, φi mais 1 menos φ. Então, esse termo aqui é esse daqui. Então o que eu vou fazer? Como eu quero fatorar, eu vou precisar fatorar um delta de φi, eu vou mudar o índice de soma de i para i menos 1. Ok? Só vou fazer isso. Então, essa soma, porque eu posso chamar... essa soma vai ser uma soma sobre i. Se eu faço essa substituição aqui, me dá delta de φi. Faço a substituição aqui, me dá φi. E aqui faço a substituição, me dá φi menos 1. Certo? Então, vocês veem que agora eu já posso fatorar o delta de φi. Aqui eu tenho que fazer uma integração por partes, certo? Então aqui eu vou fazer uma integração por partes. Aqui, ó. Vou fazer uma integração por partes. Então o que vai sobrar? Vai sobrar m ddt
de φ ponto i, delta de φ i, menos m φ 2 pontos i, delta de φ i. Né? Então está aqui o delta de φ livre, nesse termo o delta de φ livre está aqui, e aqui o delta de φ livre está aqui. Então a equação de movimento é todos os coeficientes do delta de φ. Então aí vocês... Bom, vou copiar daqui, vocês veem se não tem nenhum erro. Se eu pego todos os coeficientes do delta de φ e zero, eu obtenho a equação de movimento. Então isso tem que me dar m φ 2 pontos i mais k φ i menos φ i menos 1 menos k φ i mais 1 menos φ i igual a zero. Ok? É isso, né? Então me dá menos m delta de φ 2 pontos. Aqui esse 2 vai embora, sobra menos k. Esse termo aqui, esse primeiro termo é esse daqui, né? Então sobra mais... Eu estou fatorando um sinal de menos, né? Então vai sobrar φ menos 1. E esse daqui já está com sinal de menos. Com esse sinal aqui dá mais, então ele ganha um sinal de menos lá. E o sinal de menos lá dá φ mais 1 menos φ. Então tá certo. Ok? Então essa é a equação de movimento para aquele sistema complicado, aquele sistema de osciladores acoplados. Muito bem. Agora eu vou dividir essa equação por A. Ok? Vou dividir a equação por A. Então, divido por A e vou dividir já, vou colocar o A de forma apropriada, né? Aqui eu multiplico por A e divido por A ao quadrado, e aqui é a mesma coisa. Multiplico por A e divido por A ao quadrado. Ok? E agora eu vou tomar o limite de A tendendo a zero, né? Eu tomo o limite de A tendendo a zero. Tomo o limite de A tendendo a zero. Então eu tenho um contínuo de partículas, né? Tem uma teoria de campos. Tem um contínuo. Muito bem. Quando A tende a zero, vocês veem que o limite de M sobre A, quando A tende a zero, vai me dar o quê, né? Massa por comprimento, né? Vai dar alguma coisa que tem dimensão de massa por comprimento. Isso é uma densidade de massa linear, né? Então isso aqui vai dar μ, que é a densidade linear daquela linha. Quanto ela tem de massa por comprimento. Certo? Oi? Aonde que está faltando um quadrado? Você colocou K quadrado. Não, mas tem um A aqui. Divide por A só. KA sobre A ao quadrado. Então divide tudo isso daqui por A. Só por um A. Ok? Então, no limite em que A tende a zero, isso daqui vai me dar a densidade de massa daquela linha. Ok? O que vai me dar... Esses termos aqui, o que esses termos representam, né? Se a gente toma o limite, né? Se eu pego o limite, quando A tende a zero, de φi mais 1, menos φi sobre A, o que isso daqui vai me dar, né? Isso aqui é simplesmente a definição de φ de x mais A menos φ de x sobre A. Se eu entendo esse i como sendo agora um índice contínuo x. E isso daqui nada mais é do que a derivada de φ com respeito a x. Ok? Então no limite em que A vai a zero, essa razão φi mais 1 menos φi vai para a derivada de φ. Se a gente calcular a derivada segunda de φ com respeito a x2, significa que eu tenho que calcular a derivada desse termo aqui, né? Tenho que calcular a derivada desse termo. Tenho que calcular φi mais 1 menos φi sobre A menos φi menos φi menos 1 sobre A, ok? Quer dizer, eu pego o termo no ponto x, menos o termo no ponto x menos 1, né? Que é i mais 1, aqui é i, e divido tudo por A.
Então isso me dá a derivada da derivada, a derivada segunda. E se vocês perceberem, isso daqui é exatamente o que está aqui, e isso daqui é exatamente o que está aqui. Ok? Então o que eu tenho aqui é a derivada segunda de φ, não a derivada primeira. Então no limite em que A vai a zero, no limite em que o espaçamento dos osciladores vai a zero, essa equação fica com a seguinte cara: mi d2φ dt ao quadrado, derivada segunda, né? Derivada segunda. Veja que o sinal está aparecendo, aqui está aparecendo com o sinal trocado com relação à derivada. Então a derivada aparece com o sinal trocado, né? A derivada aparece com o sinal trocado. E eu tenho que também tomar o limite de Ka quando A tende a zero. Então eu esqueci de fazer isso. Então o limite de Ka quando A tende a zero, eu vou chamar de y. Então vai me dar menos y d2φ dx ao quadrado igual a zero. E alguém sabe o que é isso? É a equação da onda, né? É a equação da onda. Então isso significa que essas partículas, né, nessa linha unidimensional, sofrendo cada uma delas um movimento harmônico simples, elas estão propagando ondas. Elas propagam ondas quando vistas macroscopicamente. Quando vistas macroscopicamente, né? Qual vai ser a velocidade da onda, né? A velocidade da onda vai ser raiz de y sobre μ. Y está com essa letra porque é o módulo de Young, né? Esse y é o módulo de Young do material. É o módulo de Young. E a velocidade, quer dizer, o módulo de Young ele está medindo a elasticidade do material, essencialmente isso que ele faz, né? Então, dependendo do material ser muito elástico, ser muito rígido ou ser pouco rígido, a velocidade da onda vai depender da razão y sobre a densidade de massa. Então, isso é uma teoria de campos, é uma teoria de campos em uma dimensão, porque vocês vejam que eu sacaneei vocês, né? Eu coloquei, aqui eu tinha derivada total com respeito ao tempo, aqui eu tenho derivada total com respeito a x, mas como φ agora depende de t, mas também depende de x, eu tenho que substituir as derivadas totais por derivada parcial, né? Então eu sacaneei vocês e já substituí aqui. Então vocês têm agora não um conjunto de partículas, mas um campo que depende de x e é calculado no instante t. Então é dessa forma que a gente passa de um sistema contínuo, de um sistema discreto, para um sistema contínuo. Ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Mas isso não é suficiente, né? Porque eu quero formular o princípio variacional para esses campos. Então a gente tem que voltar agora, pegar aquela lagrangiana e pegar a ação e tentar escrever a lagrangiana e a ação no limite em que o A tende a zero, né? Por enquanto o que eu fiz foi só mostrar que a equação de movimento dos osciladores acoplados, no limite em que A tende a zero, né? E isso significa no limite em que o número de partículas tende a infinito, né? Então nesse limite eu obtenho a equação da onda. Então agora o que a gente tem que fazer é tentar reescrever essa lagrangiana no limite em que o A tende a zero. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou novamente multiplicar, lembre-se que a ação, né? A ação é a integral de dt vezes L, e o que eu vou fazer é multiplicar e dividir a ação por A. Eu vou colocar um A aqui e vou dividir essa ação por A. Ok? E essa ação L dividida por A, né? L dividida por A, ela vai ser igual a 1/2 de M sobre A, φ ponto ao quadrado, φ ponto I ao quadrado, menos 1/2. Novamente, eu vou dividir por A, multiplico por A,
e divido por A ao quadrado, né? Divido por A ao quadrado vai me dar φi mais 1 menos φi dividido por A ao quadrado. Então vocês veem que os fatores de A são todos casadinhos, né? Aparecem direitinho onde tem que aparecer. E isso não é acidente, claro. E agora é fácil tomar o limite de A tendendo a zero. No limite em que A tende a zero, essa lagrangiana, né? Agora a lagrangiana por unidade de comprimento, ela se transforma numa densidade de lagrangiana. Tem um L, que é a densidade de lagrangiana. Densidade de lagrangiana. Que é o limite, quando A tende a zero, de L sobre A. Mas como falar densidade de lagrangiana é muito pedante, eu vou frequentemente omitir a palavra densidade e tratar isso daqui como a lagrangiana do sistema. Ok? Então, a nova lagrangiana vai ser L e M sobre A, no limite em que A vai a zero, é a densidade de massa, um meio de μ dφ dt ao quadrado, dφ dt ao quadrado, menos 1 meio. K vezes A é o módulo de Young. Φi mais 1 menos φi sobre A é a derivada. Então, dφ dx ao quadrado. Então, essa é a nova lagrangiana. Né? Uma lagrangiana que agora envolve não só derivadas temporais, mas envolve também derivadas espaciais. dφ dx. Ok? E quando eu tomo o limite, né, quando eu tomo o limite de dt dA, dt vezes A, no limite em que o A vai a zero, né, se A vai ficando cada vez mais pequenininho, ele nada mais é do que o dx, né? Isso aqui é simplesmente a integral em dt vezes dx, no limite em que A vai a zero. Ok? Como se eu tivesse um dx aqui embaixo, né? Como se eu tivesse um dx aqui embaixo. Então vocês veem que a ação para aquela equação de movimento é integral em dt dx de 1 meio de μ dφ dt ao quadrado menos 1 meio de y dφ dy, dφ dx ao quadrado. Então está aqui, né? Esta é a ação para a teoria de campos mais simples que vocês podem imaginar, que é a ação para descrever essa linha em uma dimensão. Então isso vai ser típico, né? A gente vai generalizar isso daqui a pouco para mais do que uma dimensão, né? A gente vai querer uma teoria de campos em 3 dimensões espaciais, então a gente vai ter que generalizar isso. Mas vocês já estão começando a perceber como é que a coisa funciona, né? Quer dizer, uma teoria de campos, como era de se prever, a minha variável φ não vai depender apenas do tempo, mas vai começar a depender da posição, x, y e z. Né? Então, nesse exemplo mais simples, a ação que a gente tem é essa daqui, e a equação de movimento que a gente obtém é aquela. E aí, novamente, como é que a gente aplica o princípio variacional para obter aquela equação de movimento? Você tem que ter prática, né? Eu acho que fazer física muitas vezes é como malhar, né? Vocês vão para a academia para ficarem ou saudáveis ou ficarem mais belos, né? Depende de qual é o objetivo de vocês, vocês têm que ir para a academia periodicamente e se dedicar. Fazer física é a mesma coisa. Se vocês querem se tornar profissionais competentes, vocês têm que malhar, têm que praticar. Então a gente tem que ter prática em pegar uma ação como essa e derivar a equação do movimento rapidinho. Né? Não pode ficar pensando, recordando tudo o que tem que ser feito cada vez que for fazer. Né? A única maneira de não ter que recordar toda vez que for fazer é fazer várias vezes. Né? Depois que você faz um monte de vezes, a coisa fica na memória e você não pensa mais. Ela vira automática. Exatamente como você faz na academia. Então a gente tem que ter prática. Como é que a partir dessa ação eu obtenho aquela equação de movimento? Né? É aquele velho truque. A gente faz a variação direto na lagrangiana. Né? A variação da ação vai ser a integral em dt dx
vai ser a integral em dt dx. Eu vou variar esse φ que está aqui dentro, né? Então, como a variação funciona como uma derivada, isso vai me dar 1 meio de μ. Vou derivar isso daqui, me dá 2 dφ dt vezes a variação de dφ dt. Vezes a variação de dφ dt. Menos 1 meio de y, vou derivar isso... Oi. Se eu tomar tanto o módulo de Young quanto a densidade de massa variáveis, eu também vou derivar elas ali na... Sim, se elas dependessem de x e t também, você teria que variar, né? Mas aqui eu estou assumindo que elas são constantes, certo? Então isso daqui vai me dar 2 vezes dφ dx vezes a variação de dφ dx. Ok? Muito bem, vamos assumir que essa variação e a derivada parcial comutam. Então isso daqui nada mais é do que 1 meio. Meio não, o 2 cancela, né? Fica μ vezes dφ dt da ddt da variação de φ, menos o meio cancela, menos y, dφ dx ddx da variação do φ. Ok? Então tá aqui. Agora vocês percebem que antes a gente tinha que fazer só uma integral, uma derivada, tinha que fazer uma integração por partes em t. Mas agora, como aquela coordenada y, que era discreta, passou a ser uma coordenada contínua x, aparece uma outra derivada da variação. Então tem que fazer 2 integrações por partes. Ok? Então isso daqui vai me dar μ vezes ddt de tudo, μ vezes ddt de tudo, de dφ dt delta φ, menos μ vezes d2φ dt ao quadrado delta φ. E a mesma coisa para esse termo, menos y vezes a derivada de tudo, ddx de dφ dx delta φ, menos mais y d2φ dx2 vezes delta φ. Ok? Então vocês veem novamente que eu vou ter termos de superfície, né? ddt é uma derivada temporal de tudo, aqui ddx é uma derivada espacial de tudo, isso só vai me dar termos de superfície que eu ignoro, né? Ignoro os termos de superfície, assumo que essas variações para obter a equação de movimento se anulam na superfície do espaço e do tempo. Então isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 0, e o coeficiente do delta φ vai me dar, tem que se anular para que a variação da ação seja zero. E é claro que para ele se anular, você tem que ter a equação da onda. Ok? Então é assim que a gente obtém a equação de movimento a partir da ação na teoria de campos. Professor, Tá. não consigo entender quando você pode representar um campo. Eu só consigo enxergar uma corda, uma onda de uma corda. Na primeira aula, ontem, você disse que estudamos Muito bem, então vamos lá. Bom, um exercício que está na lista é exatamente resolver a equação da onda para você poder entender por que ela é ele é um campo em uma dimensão, né? Então vou dar uma resposta parcial agora. Então o que a gente tem, né? A gente tem uma corda, né? Uma corda infinita, né? Em princípio eu não estou dando limites em x, então em princípio é uma corda infinita. E em cada ponto da corda eu tenho um ponto. Em cada ponto e em cada instante de tempo, né? Φ de xt. Então no caso, se eu interpreto, agora vai depender da interpretação física que eu dou para essa equação, né? Para essa lagrangiana e para a equação de movimento. Se você quer interpretar isso daqui como o movimento de uma corda, você pode fazer isso, né? Esse φ representa o quê? Representa o deslocamento da corda com relação à posição de equilíbrio, né? Então, se a corda está oscilando aqui, esse φ é essa distância aqui. É a amplitude do movimento. Ok?
É a amplitude do movimento. Então o que você tem? Você tem uma amplitude, você tem essas amplitudes se movendo com velocidade raiz de y sobre μ. Então em cada ponto da corda, se o teu mundo é unidimensional, você não sabe, você não tem acesso a essa segunda dimensão para saber que ela está vibrando. Né? Se você é unidimensional, você só pode viver aqui na corda. Você é uma formiguinha e você não tem acesso ao que acontece fora da corda. Mas você pode escrever essa teoria unidimensional e associar essa propriedade φ a cada ponto da corda. Né? Se você está fora da corda, você pode interpretar isso daqui como um deslocamento da corda nesse espaço maior. Mas você não precisa fazer isso. Ok? Isso aqui é uma coisa intrínseca que existe em uma dimensão. Eu não tenho que fazer referência a uma dimensão extra em que ela esteja embebida. Vai depender do sistema que eu estiver estudando. Okay? Então, é aquela história. Φ é um campo que não tem direção, por exemplo. Né? Então, é como se você estivesse atribuindo uma propriedade para essa corda em cada ponto dela. Mas é uma propriedade que não tem direção. Né? Os exemplos que eu dei foram pressão, temperatura. Né? Aqui, se eu vejo a corda fora desse mundo unidimensional, eu atribuo essa propriedade a um deslocamento que ela está sofrendo. Mas se eu vivo nesse mundo unidimensional, eu posso pensar na energia que vai estar nesse ponto da corda, porque eu sei que a energia... Qual que é a energia da corda? Né? A energia vai ser um meio de... Bom, vai ser proporcional a φ ponto ao quadrado mais φ' ao quadrado. Ok? Então eu posso, se eu tiver um dispositivo que meça energia em cada ponto, eu vou ver que em cada ponto eu meço uma quantidade diferente. Então, é uma teoria de campos em uma dimensão. Ok? Sem ter que fazer alusão ao que está fora da corda. Muito bem, mais dúvidas? É importante vocês procurarem entender isso de todas as maneiras possíveis, porque senão vocês vão boiar. Então, como eu estava dizendo, agora a gente tem que fazer a generalização dessas coisas aqui quando eu tenho mais de uma dimensão espacial. Não tenho só x, tenho as coordenadas y e z também. E aí a generalização é trivial, né? Eu vou ter um campo φ que depende de t, x, y e z. Vou ter um campo que depende dessa forma. Vou ter um funcional, vou ter uma ação que depende desse campo e que vai ser uma generalização daquilo para 3 dimensões. A generalização vocês já podem imaginar o que é. É dt, dv, vezes 1/2 de dφ dt, μ sobre 2, né? μ sobre 2 dφ dt ao quadrado, menos y sobre 2, gradiente de φ ao quadrado. Né? Isso se os 3 módulos de Young forem iguais. Né? Se yx for igual a y e for igual a yz. Se os 3 módulos de Young forem iguais, né, a gente tem que repetir esse procedimento 3 vezes, né? Uma para cada direção. E o que vai acontecer é que vai ter 3 termos aqui. Vai aparecer um termo com y e um termo com z. E se os 3 módulos de Young forem iguais, a gente pode escrever de forma sucinta dessa maneira aqui. Então está aqui. Essa é uma teoria de campos em 3 dimensões. Né? Novamente, como é que você vai interpretar isso daqui se a gente está vivendo em 3 dimensões? A gente não tem uma dimensão extra para ver esse φ passeando por essa dimensão extra. É a mesma coisa. Então eu posso definir a energia desse campo e eu posso em cada ponto do espaço medir a energia. Então eu tenho esse φ, eu poderia... Eu posso associar a esse campo φ a energia medida em cada ponto do espaço e para cada instante do tempo, né? Cada ponto do espaço-tempo. E dessa forma eu sei se o campo φ está se propagando, se ele está presente, se ele não está presente, o que está acontecendo com ele. É uma maneira intrínseca da gente detectar a existência desse campo φ. Professor, ali dentro daquela integral, o que é vetor e o que é escalar? A gente ainda não chegou a definir. Vetor isso aqui é um escalar, né? A gente está no espaço euclidiano. Φ não tem, não falei nada sobre φ é um escalar. É um campo escalar isso daqui. Isso daqui é o gradiente de φ. Né? Isso daqui é dφ, dx, i, etc. Mas
Certo? Aí você está somando esse vetor, o gradiente de φ, como um escalar. Não, isso aqui está ao quadrado. Gradiente ao quadrado. Né? Então, é um produto escalar de dois vetores, é um escalar. E aí eu estou somando com outro escalar que é a derivada de φ. Certo? Então, a ação tem que ser um escalar, né? A ação é um escalar. A gente vai ver isso com mais cuidado na próxima aula. Acho que vou interromper agora, porque eu vou começar a falar sobre relatividade. Né? Então, uma vez que vocês já conhecem teoria de campos no espaço euclidiano, natural é generalizar para a relatividade restrita, incorporar a relatividade restrita na descrição dos campos. Né? Então, a gente vai fazer isso na aula que vem. Faltam 10 minutos, mas eu acho que não convém começar a falar de relatividade agora. Acho que não vai dar tempo de terminar. Vou deixar para a próxima aula. Então, se alguém tem mais dúvidas, fala. Bom, aqui a gente partiu daqueles osciladores acoplados, uma corda e tal. Um espaço de 3 dimensões também seria uma moderna, sei lá. Mas, não sei, só essas equações que vão descrever os campos eletromagnéticos, e como é que você parte, o que tem ali? Quais são os osciladores que são acoplados para chegar nisso, entendeu? No campo eletromagnético? Não tem uma parte tipo... Bom, mas isso daqui agora uma vez que eu escrevo a minha teoria de campos dessa forma, eu não faço mais alusão a partículas. Ele fez uma pergunta bastante interessante, né? Uma vez que eu escrevo a ação dessa forma, né? Tem um campo φ definido em cada ponto do espaço e para cada instante do tempo, onde é que estão aquelas partículas que estavam vibrando? Né? Eu esqueço elas. Né? O que eu fiz foi uma transição de um sistema discreto para um sistema contínuo. Né? É como no caso da corda, eu não vou mais agora estudar essa corda olhando para os elementos que compõem essa corda, estudando para os átomos ou para as moléculas da corda. Eu vou estudar o movimento macroscópico da corda. Se eu quiser estudar o que acontece microscopicamente, eu tenho que voltar à descrição anterior. Ok? Mas nem sempre significa que a descrição anterior tem um significado físico. Ok? Eu posso definir essa teoria aqui matematicamente, mas ela pode não ter nenhum significado físico microscopicamente. Né? A única maneira de você dar um significado microscópico é se fizer a quantização da teoria de campos. Okay? Então aí você pode falar que essa teoria também é composta de partículas. E são essas partículas que vão estar executando o movimento harmônico que eu escrevi aqui no início. Né? Quer dizer, se a gente vai até o final e resolve o problema quanticamente, a gente vai encontrar que, de fato, se eu tenho um campo φ que obedece a uma equação como essa, microscopicamente eu posso associar partículas a esse campo φ, e essas partículas elas vão estar executando um movimento harmônico simples. Né? Então existem quanta do campo φ, e esses quantas executam o movimento harmônico. Mas aí é outra história. Ok? Então a ideia é usar essas coisas como entidades autônomas, elas não têm nenhuma subestrutura embaixo delas, na teoria clássica. Ok, mais perguntas? Muito bem, tem uma lista, quem não pegou a lista de exercícios, tem uma lista de chamada também, uma lista de presença.